Estamos juntos novamente para continuarmos esse maravilhoso estudo que contém 27 lições com o título Conhecendo o Criador. Espero que você esteja preparado para mais um estudo, nós abrirmos a palavra de Deus juntos para conhecermos um tema maravilhoso que o Chalegre agora vai te falar qual é. O dom da profecia é a nossa 24ª lição dentro desse estudo que nós estamos fazendo de 27. Vamos falar com o nosso Deus. Amado Pai Celeste, Tu nos conduzes a cada passo e nos tens preparado para entender os assuntos importantes que aqui são trazidos nesses estudos que estamos fazendo. Agora nós vamos estudar um assunto realmente profundo, o dom da profecia. Que o Teu Espírito esteja em nós, que a nossa mente esteja aberta e receptiva. Fala-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Já pedimos a presença divina em nosso meio, então agora podemos passar para a nossa primeira pergunta desse estudo, o dom da profecia. Deus sempre revela o que irá fazer através dos profetas? Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Maravilhoso, porque temos aqui a palavra de Deus nos dizendo que Ele sempre vai levantar alguém para nos avisar dos acontecimentos vindouros. Vamos à pergunta número 2. Quem inspira os profetas a falarem? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Os homens falam movidos, guiados, orientados pelo Santo Espírito de Deus e não pelas suas próprias ideias ou seus próprios pensamentos. Vamos então à pergunta de número 3. No tempo do fim, Deus ainda levantaria profetas? Joel 2, 28 a 32 e Atos 2, 17 a 21. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja que a palavra de Deus diz que nos últimos dias Ele derramaria o seu espírito sobre seus servos, sobre suas servas,
e então levantaria pessoas, filhos e filhas, que trariam profecias direcionadas aos últimos dias. Com certeza. É uma promessa bíblica. Pergunta número 4. Existe discriminação de sexo para ser profeta? Lucas 2, 36 a 38, Êxodo 15, 20 e Juízes 4, 4. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamboril, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Vimos aqui claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Deus tanto escolhe para profetas homens e mulheres. Pergunta de número 5. Jesus prometeu enviar por meio do seu Espírito o dom de profecia? Efésios capítulo 4, versos 10 e 11. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Jesus concede os dons do Espírito a fim de aperfeiçoar os santos, ou seja, a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, conforme está lá em Efésios 4, 12 e 13. Especialmente a respeito do dom de profecia, o apóstolo Paulo diz que sua finalidade é edificar os crentes. 1 Coríntios 14, 22. Jesus disse que a razão pela qual nos dá as profecias é para que creiamos nelas, conforme João 13, 19 e também 14, 29. Vamos à pergunta 6. Se alguém alterar uma profecia, Deus o castigará? Apocalipse 22, 19. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Como vimos, logicamente, quem adulterar uma profecia vai pagar caro, terá as consequências na sua vida. Pergunta 7. No tempo do fim, o remanescente fiel teria o dom de profecia? Apocalipse 12, 17 e 19, verso 10. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então vemos aqui que em Apocalipse 12, verso 17, fala de um remanescente. De um remanescente que Deus teria, que Deus terá nos últimos dias. E esse remanescente tem duas características, que são guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo. Quando nós vamos então ao capítulo 19, no verso 10, nós vemos ali João dizendo que o testemunho de Jesus
é o espírito de profecia. Então nós vemos que a profecia faz parte desse último povo que estará sobre a terra. O dragão é Satanás, que atua por meio de seus instrumentos humanos, perseguindo a mulher, a igreja. O remanescente fiel, simbolizado pelos restantes de sua descendência, ou seja, os fiéis do tempo do fim, que guardam todos os mandamentos de Deus e têm o dom de profecia. Vamos à pergunta 8. Como podemos testar um profeta? Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que chilreiam e murmuram, respondei: porventura não consultará o povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultar-se-á os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Vemos aqui que uma das formas de nós avaliarmos e sabermos se uma pessoa que se levanta dizendo ter uma mensagem de Deus, sendo profeta, nós temos que avaliar essa pessoa se ela está de acordo com a lei e ao testemunho, não só a pessoa, mas também a mensagem que ela traz. Tem que passar no teste da palavra de Deus, conforme a sua lei e conforme o testemunho que aqui está escrito. Se não passar nesse teste, já está desaprovado. Não é profeta de Deus. E a mensagem não vem de Deus. Pergunta de número 9. Por meio de que 3 formas Deus se revela aos profetas? Números capítulo 12, versos 6 a 8. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não em enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então vemos aqui 3 formas que Deus se comunica com os profetas: visão, sonhos e, como ele fez com Moisés, falou boca a boca. Ou face a face. Exatamente. Pergunta 10. Que 3 conselhos dá o apóstolo Paulo aos crentes? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Que conselho sábio! Não desprezar as profecias e examinar. Nós temos que examinar e reter o bem. Como poderemos saber se a mensagem que está sendo trazida para nós é verdadeira ou se é falsa, se nós não a consultarmos, se nós não avaliarmos essa mensagem? Geralmente, quando nos apresenta uma mensagem, ela sempre tem alguma coisa boa. Mas não é porque ela tenha uma ou algumas coisas boas que ela é totalmente verdadeira. Por isso, ela tem que passar no crivo do exame. Se ela passar nesse crivo, aí sim, nós vamos acreditar nela. Justo. Vamos então à pergunta de número 11. Para prosperarmos, devemos crer em Deus e em seus profetas? 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Sem dúvida alguma, os profetas, a profecia que esses profetas estão trazendo para nós, nos fazem crescer, nos fazem prosperar.
Se por acaso rejeitarmos um profeta verdadeiro de Deus, uma mensagem de Deus para nós, certamente a nossa vida não será aquilo que Deus queria que fosse. Quando nós falamos prosperar aqui, estamos falando da prosperidade espiritual, do conhecimento de Deus, de estar com Ele, de viver com Ele, de crescer na graça de Cristo Jesus. Esta, de fato, é a verdadeira prosperidade para a nossa vida. Imagine que Deus, ele conhece o futuro. Então, quando ele envia uma mensagem a nós, é porque ele sabe do perigo que nós estaremos correndo logo à frente, que nós, como seres humanos, não podemos enxergar. Mas ele sabe. Claro, então, nós somos limitados, né, Wagner? Exatamente. Há uma limitação natural em nós como humanos. Nós não conseguimos ver o fim desde o princípio. Não temos esta dimensão das coisas. Mas o nosso Pai Celestial, que nos criou e que é Deus eterno, sabe tudo. Então ele vê o fim desde o princípio. Por isso que ele levanta profetas para nos advertir, para nos corrigir, para que nós nos voltemos para ele e andemos seguros com ele. Vamos a alguns complementos para este nosso estudo. Provas espirituais de um profeta, Wagner. Isaías 8:20 traz para nós que um profeta, ele sempre fala de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa, suas advertências se cumprem, conforme está em Jeremias 28:9. Esse profeta, ele sempre mostra a verdade de Deus às pessoas, nunca uma mentira, conforme está lá em Deuteronômio, capítulo 13, versos de 1 a 4. Ele estimula a obediência aos 10 mandamentos de Deus, 2 Crônicas 24, 19 e 20. Sua obra, a obra desse profeta, necessariamente ela tem que produzir bons frutos nos mensageiros que recebem, conforme está lá em Mateus, capítulo 7, versos de 15 ao 20. Ele confessa que Jesus veio em carne, como diz em 1 João 4, 2 e 3. E as mensagens desse profeta vai preparar o povo para o encontro com o seu Deus. Lucas, capítulo 1, verso 17. Agora vamos às provas físicas de um profeta. Ele perde todas as suas forças naturais, como está escrito lá em Daniel, capítulo 8, verso 8, e ainda capítulo 8, versos 16 e 17. Ele também, Chalegre, ele recebe forças sobrenaturais. Também está em Daniel, no capítulo 8, versos 18 e 19. Uma outra característica interessante: ele, quando está em visão, mantém os olhos abertos. Está em Números 24, 3. Essa agora é muito forte, porque o profeta, quando ele está em visão, ele não respira, conforme está lá em Daniel 8, verso 17. Ainda ele fala sem respirar. Está lá em Daniel 8, 17 a 20. Em 2 Samuel, no capítulo 23, verso 2, diz que a língua desse profeta é controlada pelo Senhor. E uma outra característica física que está registrada em Coríntios, lá em 2 Coríntios 12, 2 a 4. O profeta, ele não tem consciência do que o cerca. Ele perde completamente a consciência do que está acontecendo ao seu redor. Vamos agora avaliar se uma mulher chamada Ellen White, se ela passou nos testes que nós acabamos de aprender na palavra de Deus. Ellen White recebeu sua primeira visão aos 16 anos de idade, em uma reunião de oração, onde estavam presentes mais de 60 pessoas. A senhora White viveu até os 88 anos de idade, recebendo mais de 2.000 visões e sonhos proféticos e escrevendo mais de 20.000 páginas de literatura cristã. O único propósito de Ellen sempre foi o de levar o leitor a um profundo amor a Deus e por seu Filho Jesus Cristo, dando-lhe uma melhor compreensão da Bíblia, ajudando-o a viver uma vida mais santa e saudável. Ela escreveu: tomo a Bíblia como ela é, como a palavra inspirada. Irmãos,
nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. Apegai-vos à Bíblia tal como ela é. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 17 e 18. A experiência de Ellen White foi muito similar àquela do profeta Daniel. Físicos que a examinaram durante suas visões se maravilharam porque ela não respirava, mas ainda vivia. Algumas vezes, suas visões duravam até 4 horas. Como Daniel, ela experimentou a perda de força física, a qual então era trocada por uma força sobrenatural. Durante uma visão, ela segurou uma Bíblia da família de 8 quilos, aberta em sua mão por 30 minutos e com o braço estendido à altura do ombro. Nesta ocasião, ela pesava 44 quilos e tinha uma saúde frágil. Os fenômenos físicos que acompanham os profetas indicam que existe algo sobrenatural sobre sua experiência. Contudo, o fenômeno físico não nos diz se estas experiências vêm de Deus ou de Satanás. Por isso, devemos sempre comprovar o que os profetas dizem pela Bíblia, num claro "assim diz o Senhor". O que nós aprendemos aqui é que quando alguém se levanta dizendo-se um profeta, nós precisamos avaliar. Não podemos rejeitar sem ter uma profunda avaliação da pessoa e também da mensagem que ela traz. Assim também nós aconselhamos você que está nos acompanhando, que está estudando conosco, a examinar os escritos de Ellen White e ver, comprovar se existe alguma coisa contrária às Escrituras. Você perceberá que os escritos dela exaltam a Cristo, exaltam as Escrituras e estão de acordo com a lei e com o testemunho. Esta é uma grande verdade. Vamos orar? Pai eterno, Pai de amor, nosso Criador, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos lhe agradecer porque o Senhor levanta homens e mulheres consagradas para nos trazer mensagens apropriadas para os nossos tempos. Amém. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. Dá-nos sabedoria para discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Amém. Pelo Teu Espírito, nós lhe clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém.